Mas é que uma coisa também é que é difícil, né? Porque são seres humanos, né? Não são robôs que tu vai desligar ali, entrou em campo, pronto. Tem muita gente que às vezes se abala, igual tu falou, com um problema familiar, ou às vezes algum outro extra-campo Não, que deixa afetar. Tem jogadores que conseguem filtrar mais isso, tem outros que não. Mas com naquele certeza, momento, com certeza. pelo menos a gente vendo de fora, parece que vocês estavam mais motivados do que o Com normal. certeza, muito mais. Nosso grupo era muito fechado. Uhum. Pra você ter uma ideia, não tenho vergonha de falar. Tinha jogos que a gente perdia, era de chorar no vestiário, de tipo aquele jogo com a Napolina lá. Aham. Uhum. O jogo com a Napolina a gente levou 4-1 lá. Uhum. Foi a estreia do Pereira, zagueiro, acho que, se não me engano, do Pereira. Acho que é do Pereira. E o Domingos, não sei se o Domingos jogou esse jogo também. Mas era a estreia, com certeza era do Pereira, eu acho. Levamos 4-1 da Napolina. Uhum. É. Cara, nós chegamos naquele campo lá. Um calor. Pá. Goiânia. Um calor. Se você respirava assim, ó, secava tudo, Úmido, cara. né? Meu, assim, ó, na garganta, assim, meu, era, dá uma coceira na garganta, cara, Pá. pouco tu tinha que tomar água, daí Nossa. toma muita água, parece que fica tufado. Cara, uma loucura. E aí a gente vai pro jogo, tu olhava, tu não conhece ninguém do time adversário. Tu olha o Joãozinho, o Zintinho e tal, tu não conhece ninguém, tu não sabe nem como é que joga. Quando eu olho, assim, tinha uns dois baixinhos do meu lado. Os caras corriam que eu nem enxergava os caras. Putz. Nossa. Acostumado com o calor, né? Ah, sim. É. Com o calor e correr, e os caras sabiam que a gente que tem da pressão no time adversário, porque lá é quente, ninguém aguenta. Aham. E aí a gente se perdeu no jogo, né? Ah, sim. Fizeram o fator local. E ali calor. foi um Uhum. jogo que o Mano Aham. ganhou mais ainda o grupo, Ah, é? nesse jogo da Capaz. Napolina. Porque esse jogo, quando a gente perdeu, a gente tá todo mundo sentado, era um vestiário pequeno também, assim, a gente tá sentado no chão, assim, todo mundo triste pra caramba, né? Vai falar o quê? Leva 4-1 do Sim. Napolina, Sim. Grêmio, campeão do mundo, né? Uhum. Tá ali, leva 4-1, já sabendo que a pancada ia vir forte, todo mundo um olhando pro outro, assim, ninguém falava nada, um silêncio dentro do vestiário, a gente. Ah, o Pereira, assim, com olhos de quase chorando, a gente quase chorando, assim, de tristeza mesmo. Aí entra, não sei se vocês vão lembrar, o Renato Moreira. Renato Renato Era, Moreira. era diretor de esporte, diretor antes do Pelaipe. Antes do Ah, Pelé. Eu não me não, lembro. não Pior que eu recordo não me dele, lembro. não recordo. Era É. Renato Moreira. Entra o Renato Moreira assim, carequinha. Hum. Eu acho que, se não me engano, ele era um advogado. Acho, de formação advogado. Ele chega e. Vocês sabem a camisa que vocês estão vestindo? Vocês não têm vergonha na cara. E Ah, começou. meteu o pau em E vocês. todo mundo quietinho. Aham. E o mano não tinha entrado no vestiário ainda. Uhum. E aí, sentando-lhe o pau e aqui, todo mundo quieto, só escutando. Ele era um diretor do clube, eu acho que era diretor. Diretor, eu acho que era diretor de contratação, como é que é? Fala, De futebol? de futebol, É. acho que era. E, mas descascou, meu. Com palavras fortes, assim, sabe? Descascou a gente. E isso é uma realidade, meu, que aconteceu mesmo. Aí daqui a pouco entra o mano e. Pera lá. Dentro do vestiário falou eu. Bah! Aqui dentro do vestiário falou eu. E aí falou assim: não. Erramos, nós vamos se reerguer e tal, e nós vamos buscar, e hoje aconteceu aqui, perdendo, nós vamos levantar a cabeça e deu moral pro grupo, e nós vamos, porque não é assim, não é esse time que eu treinei, não é esse time que, né, dando moral pro grupo toda hora, e se você quiser falar alguma coisa, você fala no retorno lá, quando a gente voltar, tu chama o grupo e tu pede a palavra e tu fala lá no espaço, hoje, cabeça quente aqui, não adianta. Uhum. E ali o Mano ganhou mais ainda o grupo. Ah. E aí a gente, depois daquele jogo, a gente se reergueu. A gente começou a vencer e chegar lá na final. Caramba. Eu lembro Foi a final. Eu lembro que depois foi isso. Foi depois E desse aí jogo. chega o Paulo Pelaipe, né? Depois Ah, pra ser o tá. diretor de futebol. Ah, E daí melhora tudo, né? Pelé é um cara O bom, tive. Pelaipe abraçou o grupo também, com a gente ali, tudo ali, né? Um cara sensacional, abraçou o grupo e ó, gurizada, é nossa. O Doni também, o Doni era um presidente que Faca na bota. ele chegava no vestiário e dizia, eu tenho vocês, e é com vocês que eu vou até o final. Ele batia assim na mão assim, dizia, eu tenho vocês, e com vocês eu vou até o final. bah. E aí, cara, isso dá força pro cara também, né, cara? Claro. Isso dá força, o cara chega ali e te bota pra frente, né? Aí é outra coisa, né? Vocês, pô, os caras estão com a gente. Sim, não, com certeza. Puxando. E a gente e a gente reunia os caras e
conversava com os caras pra Sim. ir pra cima, né? Não, pode. Não, eu ia falar que o Pelaipe era tão bom, que ele fez eu acreditar que o Caxias que o Boca era o Caxias com grife. Eu acreditei que o Boca essa ele foi junto. mal. Poxa vida, vai, eu acreditei, eu tava lá, torcendo lá Essa naquela. ele foi mal, né? cara? Ah, mas É que tinha também, que motivar, né, né? A gente sai de uma segunda divisão como a gente saiu, Sim. né? Reverter um placar daqueles. É. Lá em 2005. Aí a gente vai pra 2006. A gente tem uma classificação antecipada. Tem uma classificação antecipada pra Libertadores. Sim. Já tem uma Libertadores pra 2007. É campeão gaúcho. É campeão gaúcho. Campeão é. gaúcho Em cima do Inter, aquele lá do campeão da Libertadores, gol né? do Pedro Júnior. É, o do Pedro Eu sou Júnior. muito amigo do Bolívar, né? Aham. A gente é muito amigo do Bolívar. Inclusive, a gente já trabalhou junto. Ele é treinador e auxiliar técnico dele. Sim. E aí o Bolívar fala, a gente quando começa a falar de Grenal, ele fala assim, foi campeão, mas não ganhou. Eu falei, não interessa. Ganhamos, Dois foi campeão. empates, fomos campeões e tal. É, E aí eu costumo falar pra ele, cara, tu olhava aquele time do Inter, É. era uma máquina, né? é. Porque O melhor, tu um dos melhores, Uhum. se não é o melhor time do Inter que já teve, é um dos melhores. 2006 ali, É. 2006 ali. Era eu- muito Dizia difícil. que o da época de 70 lá, que Cara, era tu olhava Também, né? Sobis, Yarley, Os dois, Tinga, né? O Tinga, Uhum. só Os o Sobs É. Fernandão, só. Fernandão. É. Pô, o time dos caras ali, Tinha os o cara- Bolívar, teu amigo, o Índio. o Índio, É, o o Edinho, Edinho já tava, é. Era um bom time. E o Klemer no gol. o Clêmio no gol. É. E a gente se reestruturando, né? É que tá, não é que o Por isso Grêmio... que eu falo, a gente subiu, 2005, campeão, em cima dos caras que eram um timaço. É. Aí vai pro Brasileiro, classifica pra Libertadores ali antecipado, Sim, né? E aí vai pro Gauchão de novo, campeão, Gauchão 2007. sim. E aí vai pra Libertadores. E aí fomos pra aquela loucura de Cara, Libertadores. que a Libertadores foi incrível. Cara, né? sabe, uma coisa que era incrível era o Olímpico naquela época. Ó, Eu vou te falar, eu acho que a Oh. melhor fase do Olímpico foi aquela Libertadores. Também acho. o que a gente Melhor fase fez da torcida É, de torcida. todas, eu acho. É. O que a gente fez naquela Libertadores ali, eu duvido que aconteça novamente. Não vai. Não tem. A gente reverter resultados É. do jeito que a gente Revertia. Bah, pior. Não, a gente ficava tranquilo. Eu uma lembro de coisa perder que- pro Defensor. Tomamos 2. Vamos dar um jeito. Cara, Uhum. a torcida, quando a gente entrava na Azenha, tu olhava os caras acompanhando o ônibus. Pô, não adianta, a arena é bonita, né? A É. arena é bonita. A Mas pressão. se essa arena fosse lá, a arena Nossa. lá onde é na Zenha, não É. tem, né, É, meu? era outra coisa, Não né? tem. É bonita ali a arena, o estádio, pá, nota 10 de estádio. Agora, se fosse lá no... Dava pra ver no semblante dos caras Cara, que os tem- caras entravam cagados quando jogavam É. contra o O Grêmio. ônibus entrava na Zenha. É. E aquela que era azul pra tudo quanto é lado. Aham. E eles indo acompanhando o ônibus e tu passava e os caras vinham dar um soco no ônibus e faziam Isso aí. Aham. e vamos lá É. e Dá tal. uma Os pressão, né? cara, sabe, tu via Pô. no sangue do torcedor, no olho do torcedor, assim, ó, tu via o sangue nos olhos dos caras, meu, tu Aham. ficava assim, falei, caramba, meu, tu olhava assim, aí tu olhava meio de cantinho assim, sabe? Tu olhava e o cara vinha aqui assim, aquele ônibus ainda dava pra ver pra dentro. Uhum. Aquele primeiro ônibus que o Grêmio tinha, Ah, sim. Uhum. dava pra ver pra dentro. Aham, eu lembro. Então, cara, tu olhava os caras de pertinho assim, os caras vinham perto ali, te davam uma Sangue nos emoção. olhos. É. Cara, só não corria quem não queria, né, meu? Aham. Não E, tinha ó, como. eu chego a me dar um negócio agora, assim, de sentir o torcedor naquela época. Pô, aquilo ali era Que o torcedor demais, né? abraçou. Eu falo assim mesmo, não é puxar saco do torcedor, que eu não sei nem disso também. Porque, Uhum. meu, já levei crítica pra caramba e acho que todo jogador leva, né, tem nenhum jogador ele vai jogar o ano inteiro bem, ele vai Uhum. ter um momento bom e um momento ruim. Então, tu não precisa puxar o saco de ninguém, mas o torcedor abraçou a equipe, aquela Libertadores. Eu lembro. Ah, eu Foi ia no coisa jogo. linda. Nossa, Pô, era como eu ia demais. nesse jogo. Era muito... Era diferente, não sei. Mano, tu pensa lá em 2007, agora falando da final, né? Contra o Boca. Pô, o Grêmio tinha levado 3 lá na Bomboneira. Daí chega no Olímpico, a torcida daquele jeito apoiando, fazendo. Acho que foi a maior, pelo menos que eu me lembro, a maior festa de toda a história do Esse Grêmio, jogo- assim, Esse jogo, da recepção. confesso que esse jogo pra vocês, assim, eu entrei em campo e eu começava a olhar a torcida assim, eu segurava o choro, assim. Segurava o choro de emocionado, de tu ver
cara, tu vestindo, que eu sempre fui gremista, daí Sim. tu tá vestindo ali, tu tá ali, cara, de novo numa emoção daquelas, e passa um monte de coisa pela cabeça do cara, né, meu? Tu entra ali, tu leva 3-0 de um time que era um cano, né, cara? Uhum. Riquelme, né? Cara, Tá, eu assisti né? já umas 3 vezes essa final. Eu não consigo ver, o cara não erra um passe. É. Ele não erra um passe. Todas as bolas que ele chuta no gol foram Desgraçado. gols. É. Ou ele acertava o passe, ou ele sofria a falta. É. Cara, nós tinha 2 grandes volantes pra marcar ele, que era o Sandro Goiano e o Lucas Leiva na época. Uhum. O Gavilã. Gavilã também. Gavilã, depois o Gavilã. É. É. Cara, e ninguém conseguia marcar o homem, cara. Uhum. Cara, ele Liso, escapava de liso. todo mundo. Quando ele escapava de um, até eu faço uma falta nele no final, ali lá no jogo lá. Uhum. Quando ele passa pelos volantes, eu fui pra dentro e dei no meio dele lá fora da área. E daí deu a falta, ele bate a falta e faz o gol. E ele não era rápido, né? Ele era Não. muito técnico. É. Né? Técnico. Ele não é rápido. Só que assim, cara, ele usava os braços. Tu não encostava nele. Quando tu ia pra chegar nele, ele tá protegendo e o passo dele é largo. Ele dava uma passada larga assim, já jogando a bola pro lado que ele... Ele não deixava tu pegar a bola, né? Ele era... É. Ele é impressionante. Mas vocês foram roubados, nós fomos roubados na bomboneira É. lá. Ô, vale lembrar também, Poderia ter sido diferente, né? Ó, se tem o VAR, né? É. Ah, é. pelo menos o Ibarra ia ser expulso, Uhum. né? O Ibarra deu 2, 3 chegadas no Carlos Eduardo pra intimidar, né? Que era o nosso melhor jogador, né? Carlos Eduardo. Uhum. Que, né? O Canis jogou uma maravilha, cara. Cara, o Lúcio e o Carlos Eduardo, aquela. Aqui É. do nosso lado O esquerdo. lado esquerdo É. era Os absurdo. caras Era já demais. vinham tentando marcar e não conseguiam. E tu protegia, né? Tu era o cara da Nós tinha proteção lá do uma jeito. tática, né? Nessa Aham. Libertadores, né? Aham. Como a gente tinha o Lúcio, o Lúcio é um cara que Correria. saía Uhum. muito, né? É. Então, o que eu fazia? Eu jogava na linha de 4, o Lúcio saía, o Teco encostava um pouquinho, o William ia, o Sandro Goiano ficava no meio e eu descia um pouco mais. Uhum. E aí liberava totalmente. Aí pra Diego Souza, pra o Tcheco, o Lucas quando jogava, pros caras aí mesmo, porque nós ficávamos sempre em 4. Uhum. Aqui, fazia um tripézinho atrás aqui assim e o Sandro Goiano na frente. Cara, e a gente aí ia com tudo pra cima dos caras, né, meu? Ia protegido, né? Tu atacava se protegendo. E às vezes em quando dava uma subidinha, às vezes em quando dava eu saía, né, cara? Mas a principal era nós deixar o nosso lado bom, que é onde os caras resolviam o jogo pra gente. Sim, era esquerda. Ah, tinha que ter sido logo aquele Boca, né? Acho que esse Boca foi um dos maiores, É. os melhores da história, né? Os caras falam que Melhor já Boca foi da eleito história. o melhor Boca O da melhor, história. né? É que só, tipo, teve um outro Boca que Do tinha o Maradona, Maradona, né? mas é que não era. Coletivamente. Mas era o Maradona. Mas era o Maradona. É Tinha verdade. Palermo, Palácio, É. o Ibarra, Ibarra. Riquelme, É. o goleiro era o... A Botazieri? Não, a Botazieri? Os caras Era um eram time cano, Muito né? forte. Muito. E eu enchi o E Schiavi. eu peguei o jogou- Palácio ainda no melhor da vida dele também, né? Bah, O cara é um risco, né? O cara jogava muito, né, meu? Uhum. Não, é Eu que. tinha vontade tava de no puxar ato. aquela trancinha dele lá. Arrancar, né, meu? Pô, mas não pegava ele. Não pegava. Era rápido, né? É muito bom jogador. E um fato curioso, né? Que o Diego Souza, nessa época, ele era volante, né? Ele era. O Diego Souza foi contratado para ser volante. É. E jogava como volante. Até engraçado, o potencial dele depois virou centroavante por Pra bastante você ver tempo. como é que é o futebol. Ele foi indo pra frente, O né? Tcheco, de natureza, também é volante. É O verdade. Tcheco começou, eu lembro do Tcheco jogando no Paraná Clube, assistiu com os clubes aí meio de volante, assim, sabe? Uhum. Aham. Segundo volante e tal, depois virou camisa 10 do Grêmio, É verdade. né? E foi o Tcheco, né, que foi aí, né, meu? Ah, e o Diego Souza, então. O Diego Souza chegou pra ser um volante também, aí liberava esse lado aqui pra ele sair, em vez de eu sair, o que ele fazia? A gente tinha uma tática também, que pouca gente, a gente treinava, o Mano Menezes sabe fazer muito bem isso aí. Uhum. Então ele dizia assim, então vamos fazer o seguinte, o Patrício pega a bola, o jeito que o Mano Aham. pega a bola, eu pegava a bola aqui na lateral, Uhum. aí o fundo tava livre, o Diego Souza saía do quê? Do meio pro fundo. E aí eu jogava essa bola no fundo pra ele e ele protegia, ali nós ia com o time todo, né? Porque ele protegia bem a bola, usava bem o corpo. E ele arrastava os caras também, né? E aí, time sempre na frente, sempre no ataque. Sim. Por outro lado, o Carlos Eduardo e Lúcio, e ali ele saindo. E o Tcheco por dentro, chegando pra finalizar também. Então nós chegava com o Carlos Eduardo, Tuta, às vezes em quando às vezes em quando o volante, sempre com 4, 5 na área dos caras. Sim. Vai, chega com a turma E bem toda. protegido sempre lá atrás. Ah. Né? Então, Esquema tava- era uma tática Tava boa. muito fechadinho o time. O Mano tem isso, cara. O Mano Ah. sabe armar time.
Ele entende muito de futebol, ele sabe armar time, ele é competente pra isso. Uhum. Agora tá aí de novo, né? Tá, de novo. Uhum.